assim, o café, na verdade, como tudo na vida, né? O café não é diferente, vai depender dessa quantidade, né? Então, a gente tem alguns estudos que falam da segurança da quantidade e ficaria entre 300 a 400 miligramas de cafeína num dia, né? Que é difícil a gente dosar exatamente na quantidade do café, porque para cada café filtrado que a gente faz, mesmo sendo a mesma pessoa que faz com o mesmo pó, com o mesmo grão, aquele café pode ter uma quantidade diferente de cafeína cada vez que você faz. Mas seria uma média de 3 a 4 xícaras de aproximadamente 200 ml de café por dia. E aí eu imagino que essa garrafa dele tenha 1 litro, são 2,5 litros, né? Cafezinho o dia Então, inteiro. excede Eu tô bastante a dentro da quantidade. média, eu tô dentro da média, me deu um alívio aqui. Tô dentro da média. Que é uma porque o café ele tem seu ponto positivo, né? Nessa quantidade que ele toma de 2,5 litros, pode aumentar o nervosismo, a irritabilidade, piorar a qualidade do sono, aumentar a pressão arterial. Então tem uma dependência, né? Tem pessoas que ficam com dependência da cafeína, que num dia que não pode tomar café porque vai fazer um exame ou porque foi hospitalizado, acontece qualquer coisa que a pessoa não pôde tomar café, ela fica inválida, né? Ela tem dor de cabeça, ela tem letargia, ela tem vários sintomas da falta do café, porque ela já tem dependência dessa cafeína, né? Então a gente precisa, 2,5 garrafas é muito, né? E aí, em relação a essa polêmica toda do café, um dos itens que a gente tem que pensar é nisso, é na quantidade. A quantidade. Até porque é isso mesmo, né? Que a cafeína, ela é também um estimulante, né? É um estimulante, que tem seu efeito benéfico, né, como estimulante para o cérebro. A cafeína tem né, essa ação de ser estimulante, é um bom pré-treino, pode ajudar na cognição, pode ajudar a melhorar a concentração de algumas pessoas em alguns momentos do dia ali. Então, ela tem esse efeito positivo. O café tem outras substâncias além da cafeína que tem essa ação antioxidante, tem os polifenóis, tem os compostos orgânicos ativos, então tem seus benefícios tomar o café, mas 2,5 garrafas é muito café. Ô, doutora Tatiana, a gente tem uma pergunta aqui da comunidade radioquecense para você. É o Henrique lá de Sete Lagoas e ele pergunta aqui, nas redes sociais estão aparecendo cada vez mais pessoas demonizando café e leite como alimentos super inflamatórios que não deveriam ser consumidos. Pergunta a doutora Tatiana se isso tem fundamento. Está preocupado, Henrique, viu, doutora? Eu já até falei sobre o leite mais que o café, né? Na verdade, começam alguns boatos e aí a gente tem que se apegar no que tem de literatura. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Para uma pessoa que é alérgica a leite, por exemplo, o leite vai ser um problema, assim como uma pessoa que é alérgica a camarão não pode ingerir camarão, né? Mas não tem na literatura artigos que associem essa inflamação ao leite. Né? Tem um artigo, quando a gente vai lá buscar, e que fala em aumento de inflamação, mas é uma quantidade grande de leite, né? Mais de 1 litro de leite por dia. Então, a gente fica assim, não sabe de onde que saiu os boatos, mas essa ação, tanto do café e do leite, elas não são reais, né? O café ele pode trazer esses outros problemas, realmente de excitabilidade, irritabilidade, aumento da pressão em grande quantidade, mas ele também tem ação, por exemplo, antioxidante, os polifenóis, tem a ação da cafeína, tem a ação benéfica também, se consumido na quantidade adequada. Ai, graças a Deus. Porque eu começo meu dia... Graças a Deus. Eu começo meu dia tomando café com leite, gente. Meu café Deus, com leite, amado. né? Uma mistura bombástica, né? Se a gente for acreditar nesses boatos, né? Imagina! Da rede social. Imagina, eu começo e aí, meu a dia gente... tomando café com leite. Dia. Graças a Deus. Eu também. Eu fico nesse café da manhã, né, só de manhã, porque para mim a cafeína ela tem essa ação excitatória muito intensa. E aí outro ponto que a gente tem que observar é isso, em relação ao horário que se consome esse café. O horário que consome o café é importante porque, como ele tem essa ação excitatória, pode atrapalhar a qualidade do sono, né? O café, ele compete com uma substância que a gente precisa para dormir bem, que chama adenosina, que junto com a melatonina dá para a gente aquele relaxamento, o sono bom. Né? E a gente sabe que tem pessoas, isso aí tem uma diferença genética entre as pessoas, existem até testes que a gente pode fazer genéticos para isso, mas que na prática a gente não faz, porque tem pessoas que metabolizam esse café melhor, e aí realmente essa cafeína não é um problema para o sono dessas pessoas, né?
pode fazer? Observar na prática. Está com qualidade do sono ruim, está tendo dificuldade, ou dorme, né, porque está exausto, mas não tem aquele sono reparador que acorda descansado no outro dia, tenta não tomar esse café até tão tarde, né, porque essa cafeína pode estar impactando no seu sono. Tenta parar meio-dia até 2 horas da tarde e ver se a qualidade do sono melhorou, né, porque muitas vezes melhora. Muitas pessoas metabolizam mais lentamente essa cafeína, né, as pessoas que metabolizam essa cafeína de forma lenta, elas vão ter esse café por mais tempo no corpo, e aí vai ter um impacto no sono. Então, aí vai começar a causar problema para a saúde, porque um paciente que não dorme bem está com a saúde comprometida. O café tem isso mesmo. Eu, por exemplo, o meu último café do dia é depois do almoço. À noite eu não consigo tomar café, assim, no final do dia ou à noite, não. O café para mim é de manhã e termino com o café depois do almoço, porque depois eu não consigo, senão eu não consigo dormir mesmo, não. Não dá, né? E aí a gente tem que pensar nisso. Para além disso, a gente tem que pensar na qualidade do café, gente, porque tem gente que tá aí tomando 2 garrafas, e não estou julgando, cada um faz o que, né? Todos somos adultos, né? Mas às vezes toma uma quantidade grande de café, e a qualidade do café é muito importante também. No Brasil, a gente tem café arábica e café robusta, principalmente, né? E a gente tem um é melhor do que o outro. O café arábica, ele vai ter uma quantidade de cafeína menor, e isso é importante, porque as pessoas acabam ingerindo mais café do que devem. Então, um café com um pouco menos de cafeína é interessante. E ele tem mais compostos bioativos, né, fitoquímicos, ele tem mais compostos benéficos para o corpo, o café arábica. E aí a gente tem uma classificação, eu até mandei para a Amanda uma imagem, né, para quem tá nos ouvindo, às vezes não vai ver a imagem, mas essa classificação aí da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. E aí ela faz uma classificação, então a gente tem que olhar na hora que compra um café se ele tem esse selo da ABIC. Por quê? Porque a ABIC, para poder classificar esse café e emitir um selo, ela olha olha o tipo do grão, se tem casca, se tem impurezas, se tem grão verde, roxo, grão verde, preto, grãos defeituosos, olha a acidez, né, sabor ácido, sabor suave, sabor, né, agradável, não agradável, e ela pontua o café, e ela só vai emitir o selo para os cafés a partir de determinada pontuação. Então, um café que só atinge até essa pontuação aí, 4,5, é um café muito ruim, então a ABIC não emite esse selo. Então, quando a gente for comprar o café no supermercado, primeira coisa, olhar se tem esse selo da ABIC, vem lá de uma forma clara para a gente, que é um café, né, assim, que foi qualificado como um café melhor pela ABIC. E aí a gente tem, ainda dentro dessa classificação com o selo da ABIC, cafés melhores e cafés piores. Então, quando a gente vai lá e compra esse café, que normalmente a gente compra para fazer essa quantidade imensa, né, de café, que é aquele café extra forte ou tradicional, aquele normal que a gente compra no supermercado, sabe? Uhum. Ele é um café que ele tem o selo da ABIC, que vem escrito lá como tradicional ou extra forte, mas ele é um café que ele é permitido que tenha ali algumas impurezas. É permitido, por exemplo, num café tradicional e extra forte, que tem até 60 fragmentos de insetos a cada 25 gramas do café. E então, assim, é um café que tem muita mistura de muita coisa. Tem grãos defeituosos, tem lá, pode ter 20% de grãos pretos, verdes e ardidos, né, que são grãos que não são de boa qualidade. Então, é um café que a gente fala que tem tudo misturado ali, e por sorte a gente também acha café. Então tem muita coisa, né? Tem muitas impurezas. Teve um estudo aqui no Brasil com 14 marcas diferentes, e 4 marcas tinham sido apontadas como tendo uma quantidade grande de cinzas e impurezas, pedaços de madeira misturado no pó do café tradicional e extra forte. Inclusive o estudo ele sugere que foi colocado ali intencionalmente na tentativa de aumentar o volume, né, de café, diminuir o custo, aumentar o volume do café. Então, a gente, às vezes, pode consumir um café com uma classificação melhor, que aí depois desse extra forte e tradicional, que é aquele normal que a gente compra, o extra forte é ainda pior, porque ele sofre uma torrefação mais intensa, e aí ele disfarça um sabor ali desagradável. Então, no extra forte, por exemplo, é permitido que tenha, inclusive, cafés velhos, sabe? Café de safra anterior. Então, o extra forte é para a gente comprar nunca.